E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar aqui a segunda parte da nossa leitura sobre diagramas, que no vídeo anterior nós fizemos o quê? Avaliamos esse diagrama aqui, que serve tanto para um fuzz face como os primeiros tone benders lançados. Tá? E nele, o que nós fizemos? Identificamos aqui os símbolos de ground, de bateria. Um dos primeiros símbolos que nós identificamos foi de capacitor, os transistores, resistores, os nós, onde há ligações do circuito de uma trilha a outra, e os potenciômetros. Falamos um pouco aqui sobre as escalas de cada um. Algumas coisas que eu quero dizer para vocês. Esses vídeos que eu estou gravando, o que eu fiz aqui para facilitar? Eu vou disponibilizá-los numa playlist do YouTube, que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou ver uma forma também que fique mais simples também de eu disponibilizar esses arquivos aqui para vocês estudarem. E alguns outros que eu tenho. Eu tenho vários diagramas salvos que eu gostaria até de compartilhar com vocês para fins de estudo, para que vocês possam estudar, não só ver exatamente isso que eu estou falando aqui, mas que vocês possam pegar um diagrama e fazer a leitura. Tá? Então, eu deixo disponível no YouTube esses vídeos, já que eles são mais longos e facilita também a busca. Eu vou disponibilizar também o link para vocês de uma playlist que eu vou criar. E assim que eu ver uma forma mais simples aqui, eu compartilho com vocês também esses diagramas. Mas eu recomendo também que vocês busquem esses diagramas, façam as pesquisas na internet. Encontram facilmente esses diagramas. Só tomem cuidado assim, para confirmar se são diagramas validados. Né? Muitos desses diagramas às vezes não são validados. O que é a validação? Alguém que teve o circuito, o pedal em mãos e pôde fazer um mapeamento, como se fosse uma engenharia reversa quase. Então ele pôde fazer as medições, todos os componentes, ver de que componente partia para qual o próximo componente, e assim ele pôde desenhar esse circuito. Outra coisa é que eu notei que nós estamos falando aqui sobre os diagramas, mas eu acho que muitas pessoas também não sabem exatamente a função de cada componente. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma próxima série falando de cada componente. Tá? Então, se vocês quiserem esse tipo de série, por exemplo, falando a função de cada componente, dentro de um circuito de áudio, principalmente, mais especificamente dos pedais, peço que vocês comentem aí, deixem o comentário ou me mandem mensagens se vocês gostariam desse tipo de vídeo. Bom, então aqui já falamos um pouco, recapitulamos um pouco e visualizamos na tela esse circuito tanto de fuzz face como primeiros modelos de Tone Bender, primeiras edições. Agora eu quero mostrar para vocês alguns outros circuitos. Tá? Então o primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. É uma versão seguinte do Tone Bender, pela própria Sola Sound. É o Tone Bender MK2 Professional. E, se possível, deem uma pausa no vídeo nessa tela aqui e visualizem aqui e tentem encontrar as semelhanças desse circuito, tentem identificar as semelhanças desse circuito com o do circuito anterior. Façam essa comparação e tentem ver o seguinte, façam o seguinte exercício mental. O que mudou e quais são as semelhanças. Tá? Não peço que vocês não avaliem exatamente os valores dos componentes, mas pelo desenho, os componentes que vocês identificam que já viram no circuito anterior, e se esse desenho aqui, ele em comparação ao anterior,
ele tem semelhanças. Tá? Então deem uma pausa e vejam o que vocês encontram de semelhante desse circuito, desse diagrama, com o diagrama anterior dos Tone Benders, MK 1.5, por exemplo. Tá? Então esse é um exercício bem legal de se fazer. Falando um pouco nisso, notem que aqui nós temos alguns símbolos diferentes. Lembram que eu cheguei a falar sobre os capacitores que vocês encontrariam desenhados de formas diferentes. Aqui eu tenho um exemplo. Os capacitores eletrolíticos, né, polarizados. Então, olha só, ele tem um sinal de mais, uma barra aqui e outra barra aqui, sendo esse polo positivo e o polo sem marcação, o negativo. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos uma novidade. Os potenciômetros aqui, pelo que nós vemos, eles são semelhantes aos circuitos anteriores. Bom, eu vou partir para um outro circuito aqui. Espero que vocês tenham já pausado e feito a comparação, né, desse diagrama com o anterior. Agora vamos ver aqui um outro circuito que eu gostaria de apresentar para vocês, que esse já é mais complexo, que é o circuito do quê? Do Tube Screamer. Esse circuito aqui do Tube Screamer, como está escrito aqui nessa parte inferior à direita, ele é um True Bypass Schematic. Eu peguei no site do electrosmash.com. Esse site é muito interessante para vocês estudarem, porque ele tem alguns diagramas clássicos de alguns pedais. São diagramas verificados, tá? E lá ele tem toda a explicação, e lá é uma ótima fonte de estudo para vocês. Esse Tube Screamer aqui, como está dito aqui abaixo, ele é a versão True Bypass, ou seja, quem fez esse diagrama aqui retirou a parte de acionamento, da chave de acionamento. Todos se lembram que o Tube Screamer, o TS09, o TS9, ele é um buffer bypass, ele não é um true bypass. Então ele teria, a partir do buffer dele, uma saída de acionamento e teria um outro circuito de acionamento aqui. Esse circuito com o acionamento em buffer bypass vocês encontram nesse site electrosmash.com. Tá? Como isso não nos interessa nesse momento, eu vou mostrar aqui para vocês só esse circuito True Bypass mesmo. Tá? Então aqui nós vamos ver algumas coisas diferentes já, tá, nesse circuito, que eu acho ele muito interessante, porque ele já chega nos apresentando aqui o jack, tá, os jacks de entrada. Olha só que interessante. Ele mostra aqui o jack ligado a um ground, vamos lembrar. E lembram do símbolo aqui? Aqui obviamente está escrito, né? Não precisam nem fazer muita força aqui para se lembrar, mas está aqui, ó, a bateria. E aqui ela já não indica os 9 volts. Olha só que legal. E ele mostrando a ligação dessa bateria num ponto aqui do jack. Tá? Por que dessa forma? Porque dessa forma aqui, a bateria só funcionaria no circuito com o plug P10 inserido aqui no jack de entrada. Então esse aqui é um jack estéreo, que nós chamamos, e ele teria uma ligação com a bateria, para que a bateria não fosse descarregada com o pedal desligado, né? Já que sem o cabo conectado no pedal, ele não consumiria na bateria. Ok? Então vamos ver aqui mais alguns detalhes que traz esse circuito, esse diagrama. Ele nos traz aqui, olha só, o jack de bateria também, o conector de bateria não, de fonte. E ele mostra uma coisa interessante aqui para nós. Esse diagrama ele tem um circuito aqui, ó, de filtro, né, que isso foi adotado posteriormente em pedais como o Tube Screamer, os pedais Boss, os pedais MXR já tinham também filtros.
Então ele já foi adotado um filtro aqui para que não fosse plugado, por exemplo, no conector de fonte, a fonte inversa. Tá? Hoje nós sabemos que é seguido o padrão BOSS, com o centro negativo e a parte de fora do plug positiva. Tá? Então, aqui nós já temos um diodo. E esse é o símbolo do diodo. Nós não tínhamos sido apresentados ainda. Né? O diodo é esse símbolo aqui. Vocês vão ver mais diodos nesse circuito. Aqui. Então, aqui seguindo, nós temos um capacitor, 2 resistores e uma saída aqui que ela indica 4V5. Eu não vou me aprofundar nessa parte aqui do porquê 4V5 ou 4,5 volts, tá? Porque não nos interessa agora, mas isso é uma divisão de tensão, essa topologia aqui, que ela é necessária para circuitos como Tube Screamer, Blues Breaker e alguns outros overdrives que funcionam com amplificadores operacionais. Bom, vamos continuar aqui. E o que nós vamos identificar aqui, tá? Dentro disso tudo? Vejam que sempre que o circuito pede, ele demonstra onde é alimentado com uma tensão e outra tensão. Tá? Nós temos 9 volts entrando, né, a tensão de bateria e de fonte, mas em alguns pontos ele terá esses 4,5 volts. Esse já é um circuito diferente daquele que nós vimos, por ele ser alimentação positiva. A tensão aqui, então, é positiva. Diferente desse aqui, que a tensão era negativa. Vamos lembrar disso? Olha a bateria como está aqui. Tá? Fora que esses pedais antigos eram apenas por baterias. Já aqui, só um momento, aqui achei. Já os pedais atuais, né, como não tem um transistor PNP aqui, ele tem um transistor NPN, são 9 volts. Bom, como eu acabei de falar, né, identificamos aqui também um transistor, resistores, né, aqui as conexões de ground, e agora nós temos um símbolo aqui que é novo para nós. Né, para muitos de nós, ele é novo. Por quê? Porque é o símbolo de um amplificador operacional. O que é o amplificador operacional? É os famosos circuitos integrados, né, que tanto se fala, que são usados em Tube Screamer, como é o exemplo da tela, MXR, o pedal RAT, usa um amplificador operacional, né, Blues Breaker usa um amplificador operacional. Então esse é o símbolo de um amplificador operacional. Vocês vão usando aqui a visão mais periférica, vamos notar que temos 2 amplificadores operacionais. Mas outra coisa que nós vamos notar é o seguinte, as conexões dele. Nós temos aqui a conexão número 1, número 2 e número 3, né, que são os pinos desse amplificador operacional. E se nós olharmos no seguinte, nós temos aqui o 5, 6, 7. Olha que interessante aqui. Por que nós temos dessa forma? 1, 2, 3 e aqui 5, 6 e 7. Nós não temos aqui, por exemplo, a entrada 8 e a entrada 4. Tá? Isso eu já falo para vocês. Mas vamos focar nisso aqui. Por que ele está com essa numeração se são 2 amplificadores operacionais? Tá? Se alguém pegou e pensou agora que, ou já conhece os circuitos integrados de amplificadores operacionais, né, sabe que eles têm o quê? 8 pinos, não é? E alguns, como esse JNR 4558 ou JRC 4558, tá? Ambos podem ser utilizados em um Tube Screamer.
que acontece? Esse circuito integrado, ele tem 2 amplificadores operacionais internamente. Um único circuito integrado tem 2 amplificadores operacionais. No caso desse modelo aqui, o RC4558, ele é um duplo amplificador operacional. Outro que também tem essa mesma topologia é o TL072, que vocês vão encontrar, por exemplo, em alguns overdrives da Boss, o Blues Breaker, também da Marshall, aquele pedal utilizado pelo John Mayer, ele usa o TL072. E ele também é um circuito integrado com duplo amplificador operacional. Então nós vamos ver aqui no diagrama que são 2 amplificadores operacionais, só que vocês vão olhar, na hora de construir, vocês vão usar apenas um circuito integrado. Então esse modelo de circuito integrado, lembrem-se, ele é duplo. Existem outros modelos de circuito integrado, como o LM741 ou o A741, tá? Que ele é um único amplificador operacional. Aqui nós temos a abreviação de amplificador operacional como AMPOP. No exterior eles chamam de OP-AMP, OP-AMP. Vocês vão ver muitas pessoas falando OP-AMP, 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 ou AMPOP. Então, essa é uma sigla, né, uma abreviação de amplificadores operacionais. Então, nós tivemos aqui a primeira surpresa desse circuito aqui para quem tem menos conhecimento, para quem conhece pouco, tá? Para quem está sendo apresentado uma primeira vez, ou para quem já conhece, já viu, por exemplo, aqueles diagramas que se faz um layout da placa, mas não tinha visto ainda um diagrama do esquema elétrico dele. Então nós temos aqui divididos os 2 op-amps, 2 estágios diferentes. Tá? Aqui nesse primeiro amplificador operacional nós vamos ver de novo, então, o que eu já tinha mostrado aqui na fonte, que é o diodo. E aqui nós temos 2 diodos. Claro, lembrando que aqui eu não vou entrar no mérito da análise de ver qual a função desses diodos dentro desse circuito. Isso pode ser um papo para outro momento. Tá? Então vamos seguindo aqui. O que mais que nós encontramos? Além dos resistores e capacitores. Olha só, lembram da escala, aquela descrita que eu falava para vocês? Tá? 0.047. Olha só, ele está em outra escala. Alguém se lembra? Ou alguém conhece essa escala? Lembrem-se que ela está em microfarads, aqui, né, que são as escalas dos capacitores, para a escala de medida da capacitância do componente. Aqui uma coisa que eu esqueci, até eu acabei me passando aqui, ó, mas, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um capacitor de 1 microfarad. E olha só, ele vem aqui dizendo qual a tensão para esse capacitor aqui. 50 volts. É necessário um capacitor de 50 volts no caso desse circuito? Não. Tá? Não é necessário, nós não vamos ter tanta tensão assim no circuito de áudio. Tá? Mas, por exemplo, nós temos aqui outro detalhe aqui que é um NP. Lembra uma coisa que eu falei dos capacitores eletrolíticos? Que eles são polarizados, ou seja, eles têm um positivo e um negativo. Bom, esse aqui é um caso que ele é não polarizado, por isso desse NP. Então, quando construírem um pedal, um clone ou a versão de vocês de um Tube Screamer, por exemplo, tentem respeitar essa parte aqui,
esse capacitor, esse valor de capacitor. Né? Ou façam o teste, peguem e alterem, usem um polarizado para ver o que acontece. Não tem problema nenhum, façam os testes. Né? Mas no circuito original ele pede um capacitor não polarizado. Interessante, né? Então pegamos algumas diferenças, algumas surpresas já aqui nesse circuito que nós estamos conhecendo. Tá? Mais adiante aqui, então nós temos, seguindo aqui no nosso primeiro estágio de amplificador operacional, vejam que nós passamos por um estágio aqui de transistor, e esse transistor aqui, só um comentário à parte aqui, esse é o famoso buffer, tá? Do circuito do Tube Screamer. Então esse é o estágio de buffer. Eu não vou me aprofundar nele aqui. Tá? Mas em um outro momento nós podemos fazer um vídeo só falando de buffers. Tá? Vamos seguir aqui. Aqui nós temos o nosso estágio com o amplificador operacional. Nós conhecemos aqui, através desse estágio, os diodos, tá? E os símbolos deles. Depois dele, nós temos aqui, bem aqui em cima, olha só, um potenciômetro. Esse potenciômetro está com um terminal direcionado aqui para esse resistor, e o terminal aqui, o 2, está ligado aqui nesse outro ponto aqui. Tá? E um dos terminais está desligado. Olha só que interessante. Então, ele forma uma resistência só de um lado. Quando nós direcionamos o cursor para esse lado, ele vai ter a resistência para cá. Quando nós giramos o cursor para o outro lado, nós temos a resistência para cá. Então, seguramente eu já digo para vocês aqui, ó, esse aqui é o terminal número 1 e esse aqui é o terminal número 3. Quando nós aumentamos a resistência aqui, desse lado, ou seja, jogamos o nosso cursor para cá, ele vai aumentar o ganho. É outra coisa que eu não vou entrar muito em detalhes agora com vocês. O que é interessante desse diagrama aqui, feito pelo site Electrosmash, é que ele deixa tudo muito bem explicado. Então aqui nós temos o controle de tonalidade aqui no próximo estágio de amplificador operacional. Então aqui nós vemos já de cara, mais uma vez, outro potenciômetro e, olha só que interessante, um capacitor polarizado aqui, de menos de 1 microfarad. Olha só que interessante. Assim como aqui também. Olha só, é um capacitor polarizado. E ele é bastante rico em detalhes, que aqui também ele demonstra qual a tensão suportada, né, a tolerância de tensão desses capacitores. Muito interessante aqui a riqueza de detalhes. Sempre busquem por diagramas assim ricos em detalhes para que vocês possam melhorar o circuito de vocês. Bom, o que mais nós vamos ver aqui, pessoal? Nós estamos vendo aqui a saída desse estágio aqui de tonalidade, né, que tem um amplificador operacional. E logo na saída dele, o que nós temos? Mais um capacitor, o quê? Não polarizado. Olha só que interessante, né? Essa engenharia aqui, que todo mundo sabe que não foi, se eu não me engano, não foi a Ibanez, né? Foram engenheiros da Maxon que desenvolveram, não o TS9, mas o TS808, que depois foi comprado o projeto pela Ibanez. Eu acho, não me lembro exatamente como é a história. Também não é o foco do nosso vídeo. Mas temos aqui mais um capacitor não polarizado. Então aqui nós vamos ter mais um resistor e aqui outro potenciômetro. E agora outra coisa aqui que nós vamos identificar aqui, ó, nós já estamos aqui, como temos aqui, ó, o potenciômetro de volume, ou level. Tá? Lembrem que, olha só que legal, aqui, olha só no distortion, ele nos diz aqui que é o que? Log. Lembram o que eu falei das características dos potenciômetros?
se eram lineares ou logarítmicos. Normalmente, quando os potenciômetros são logarítmicos, eles têm a letra A, né, junto do 500 ou após. No caso aqui desse diagrama, o autor do diagrama preferiu escrever log. E aqui ele não escreveu nenhuma indicação, nem a letra B, nem a letra A e nem o log. Então subentende-se que esse aqui seja um potenciômetro linear para esse volume. Assim como aqui também, esse tone de 20K. Lembram aqui, quando vamos falar um pouquinho de resistência, o K é de quê? De quilo-ohms. Tá? Vamos seguindo aqui então. Então aqui nós temos mais um capacitor. E esse estágio aqui, rapidinho aqui para nós, com o que ele parece, que nós já vimos aqui. Nós acabamos de ver aqui o estágio de entrada, olha só. Lembram esse pino aqui nós falamos, né, do nosso transistor. Lembram dos pinos dos transistores? O coletor, a base e o emissor. Lembram da seta indicando o sentido da corrente? Eu falei, se a seta é para dentro do transistor, ele é o que? Um transistor PNP. Se a seta é para fora, indicando a corrente pelo emissor, ele é um transistor NPN. Então nós temos aqui mais um estágio de buffer com transistores NPN, bem na saída do nosso pedal. Olha só que interessante aqui também, o autor aqui do diagrama, ele colocou um RB aqui. Esse B eu assumo para vocês que eu não sei exatamente o que ele quis dizer. Tá? Depois eu vou dar uma lida aqui no artigo que ele escreveu, para ver que, se eu não me engano, tem mais um aqui que ele escreveu um RA. Aqui. Mas são resistências baixas, aqui de resistências muito baixas aqui para a saída e para a entrada do circuito. Né? Então, aqui eles chegam a criar um certo filtro, mas uma resistência muito pequena aqui que não faria muita diferença. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa análise aqui. Então aqui no final, na saída desse buffer, nós temos, olha só, o nó. Lembram dos nós que nós falamos no circuito anterior? Vários pontos aqui para destacá-los, pontos rosa. Saindo aqui, nós temos um nó aqui, vários nós aqui. Então vejam que a partir daquele circuito bem simples que nós avaliamos no vídeo anterior, e conhecemos já os componentes, nós podemos olhar rapidamente para esse circuito aqui e já identificar vários outros componentes. Esse aqui também, ó, como era do que eu tinha falado da riqueza de detalhes dele, eles também colocaram aqui o jack de saída. Tá? Esse aqui também um jack estéreo, né, que teria aqui aquele deep slave, que chama normalmente na eletrônica, né, que é um terminal a mais aqui, que seria para os dois canais do plug. Mas como os nossos cabos de guitarra são mono, não tem por que ele ser utilizado, a não ser na entrada pela bateria. Tá? Bom, desse circuito aqui, é isso, nós não temos muito mais o que ver nele. Pessoal, só para eu terminar aqui, eu tive um probleminha de gravação. Infelizmente eu segui falando aqui mais uns 15 minutos mais ou menos de outros circuitos aqui. Porém, eu não vi que o meu gravador limitou a 30 minutos. Tá? Bom, eu avisei que esse vídeo seria longo, né? Porque eu prefiro, então, detalhar bastante as informações para vocês, não deixar as coisas em aberto. Mas eu acho que, enfim,
com a perda aqui de alguns minutos. Apesar dessa perda, eu acho que nós não perdemos qualidade no conteúdo aqui. Então eu pude transmitir aqui várias informações para vocês de como identificar os principais componentes em circuitos. Lembrando que eu vou disponibilizar esses vídeos também no YouTube. Tá? Vou disponibilizá-los no YouTube, para que vocês possam acessar e buscá-los mais facilmente. Eu vou fazer uma playlist e deixar disponível lá, para acesso de todos vocês. Assim que possível, eu quero disponibilizar também os diagramas, esses que eu mostrei aqui para vocês, compartilhar com vocês. Se alguém quiser, pode me pedir via DM aqui no direct do Instagram, que eu compartilhe com vocês, ok? Enfim, é isso, pessoal. Quero agradecer a todos vocês. Eu quero fazer novos vídeos também, que eu acho importante para o pessoal que está começando, falando sobre a função de cada componente, explicando como cada componente funciona dentro da eletrônica. Tá? Então, assim que eu puder, eu vou fazer essa série de vídeos também e deixar numa playlist para vocês. Publicar também aqui no Instagram. Ok? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que me dá um apoio aqui, todo mundo que a gente troca uma ideia. Vocês são muito importantes aqui para eu desenvolver esse tipo de conteúdo, desenvolver o meu trabalho e também desenvolver os meus pedais, porque daí eu posso saber mais ou menos o que cada um gosta aqui e ter uma ideia de sempre do que eu posso adotar aqui de diferente dos meus pedais. Tá, pessoal? Muito obrigado mais uma vez a todo mundo. Curtam, compartilhem, tá? Comentem aí sobre temas que vocês querem ouvir. Tá? E se ficaram com alguma dúvida, podem me procurar, que assim que possível eu sempre responder para vocês. Tá? Às vezes eu estou um pouco mais atarefado aqui com o trabalho, mas sempre que eu posso eu vou responder cada um de vocês aqui nas mensagens. Tá, pessoal? Um abraço a todos, tá? Se cuidem. E por hoje é só, pessoal.